Meu nome é Soraya Câmara, eu sou escritora, advogada e hoje vou comentar mais um ensaio que eu escrevi, desta vez sobre filosofia. O título é o seguinte: a filosofia pode transformar a sua vida, é verdade. Antes, gostaria de dizer que eu tenho uma página no Face, Soraya Câmara, Soraya com Y e H no final do nome Soraya, com meus ensaios e vídeos. Bem, vamos ao ensaio, vamos ao texto? A filosofia pode transformar a sua vida. O estudo da filosofia é muito complexo. Por isso, exige uma análise com detalhes para pensar o pensamento humano. Essa é a verdade. E como praticar isso na própria vida? Essa complexidade da filosofia para nosso benefício. É sobre isso que eu vou também falar hoje no decorrer das explicações sobre o ensaio. O conhecimento filosófico pode ser transmitido de forma didática e sistemática, para a vida cotidiana. É possível, é possível. Ou seja, a praticidade do estudo da filosofia na vida cotidiana, para nós nos tornarmos seres humanos melhores. Esse é o enfoque que eu vou dar hoje nas minhas explicações sobre esse ensaio. Bom, a filosofia é essencial para a vida contemporânea. Por que ela é essencial para a vida contemporânea? Porque ela nos leva ao aprimoramento do ser. Aprimoramento do ser. Por isso que ela é primordial. Porque ela pode levar ao aprimoramento do ser, como eu disse, para ter seres humanos melhores na Terra. Para evoluir o ser humano. Para nós termos um país melhor, um mundo melhor e bem melhor. E a filosofia coopera de forma essencial para isso, porque ela traz o aprimoramento do ser. Tamanha importância da filosofia. Por isso o título do texto que eu estou comentando agora: a filosofia pode transformar a sua vida. Ela tem que ter uma função prática também. Vamos estudar. Lamentavelmente, o sistema em que estamos inseridos na sociedade, nessa vida difícil que levamos, que temos, né? Não estimula o pensamento crítico, uma visão crítica da sociedade. E se não estimula uma visão crítica da sociedade, a gente vai ter governos ruins, porque não saberemos votar com consciência, com amplitude de consciência, e a filosofia traz amplitude de consciência. A filosofia, aprimorando o nosso ser, ao pensar, ao filosofar, ela nos traz uma visão crítica da vida, dessa difícil realidade. Aí poderemos ter governos melhores, porque saberemos votar, teremos consciência ampliada para isso. Por isso que tem que ter estudo da filosofia nas escolas, no ensino médio e fundamental também, de acordo com a idade da criança, de acordo com a idade do adolescente. E nas universidades também, para o ser humano aprender a pensar realmente, com visão crítica. Isso é fundamental. E a filosofia traz tudo isso. Por isso o título do texto que eu estou comentando agora, que eu escrevi: a filosofia pode transformar o que é a sua vida, porque ela traz para você o aprimoramento do ser e uma visão crítica da realidade, dessa difícil realidade. Sou fã da filosofia, muito fã. Bom, enfim, continuando. Enfim, por isso a importância, deixa eu falar algo, do aforismo do grego antigo: conhece-te a ti mesmo. Porque ao estudar filosofia, você vai aprimorando o teu ser e você pratica esse aforismo do grego antigo maravilhoso: conhece-te a ti mesmo. A importância de se conhecer. É um trabalho conjunto, filosófico, conhece-te a ti mesmo, e o aprimoramento do ser. Quando você filosofa na realidade, de verdade. E isso, repetindo, é importante existir a filosofia, filósofos verdadeiros dando aula sobre filosofia no ensino médio fundamental e na universidade, para nos tornarmos cidadãos mais conscientes, como já falei, para poder evitar governos ruins. Isso é importante. A filosofia ajuda e coopera fundamentalmente em tudo isso.
Com licença. Bom, continuando. Enfim, a filosofia é fundamental para quê? Para podermos conhecer o mundo que nos odeia. Para nos conhecermos melhor. Para um governo melhor, com pessoas sabendo votar, tendo consciência e amplitude. A filosofia nos ensina a pensar realmente. E a gente não se engana mais. Porque a gente adquire a capacidade de crítica da realidade. E de posicionamento frente à realidade. Evitaremos governos ruins com o estudo da filosofia para a população toda. No ensino médio, fundamental, na universidade, nas escolas e dentro da casa das famílias, comentando, estudando, estimulando seus filhos a pensar. Evitaremos governos ruins. Portanto, por isso temos que diariamente o quê? Parar para pensarmos em cultivar um estado completo de ociosidade para filosofar. É importante isso. A ociosidade, eu falei num vídeo recentemente sobre a importância do ócio, da ociosidade para a criatividade e para estimular a produtividade. Então tem que haver ociosidade, estado de ociosidade para filosofar. Não precisa parar todas as atividades. Numa sala de aula, um bom professor de filosofia estimula esse estado de ociosidade da mente para o aluno receber o estudo da filosofia e se tornar um ser humano cada vez melhor e com visão crítica da realidade. Isso influenciará a política do país, e no caso do nosso país, para poder ter capacidade de votar realmente com amplitude de consciência. E a filosofia proporciona isso. É fundamental o estudo da filosofia. Indispensável para um mundo melhor. Minha opinião. Bom, com licença. As discussões e debates sem a presença da filosofia são superficiais. Por quê? Porque a filosofia pode ser aplicada em todas as áreas e deve ser aplicada em todas as áreas. Eu estudei direito também e é aplicada, nós temos a filosofia do direito, quem estuda direito. Então a filosofia deve ser aplicada em todas as áreas, tamanha a importância da filosofia. Graças ao surgimento do estudo da filosofia, o que acontece? Os questionamentos sobre a nossa existência nasceram. Graças à filosofia. De onde vêm esses questionamentos sobre nossa existência? Do estudo da filosofia, do surgimento da filosofia. Tamanha importância da filosofia. A filosofia pode e deve ser aplicada em todas as áreas, como eu disse, para haver um aprofundamento e uma compreensão da matéria em questão, naturalmente. A filosofia permitiu a possibilidade de explicações sobre a vida e seus fenômenos, desde o mito da mitologia, que passou para a filosofia. Antes era o mito, a mitologia, depois passou o pensamento para a filosofia, para os pensamentos filosóficos, para a filosofia. Houve essa transformação. Portanto, repetindo, a filosofia permitiu o quê? A possibilidade das explicações sobre a vida e seus fenômenos. Tamanha importância da filosofia. Graças a Deus, nós estamos em constante movimento, em busca do repouso, um aspecto filosófico agora, que nunca nós encontramos. E por isso estamos sempre buscando. Isso é só para complementar a conversa aqui que eu estou tendo com vocês aqui no vídeo. Por intermédio do estudo da filosofia, pensamos também em questões políticas e éticas. Como eu falei, a gente vai pensar em sala de aula, a ética, a filosofia, a prática da filosofia na vida cotidiana. Vamos pensar os governos, as formas de governo. Se pensa tudo em filosofia, porque ela pode ser aplicada em todas as áreas. Aí teremos um mundo melhor, com pessoas mais capacitadas a pensar. Tamanha importância, repito, do ensino da filosofia no ensino fundamental, médio e na universidade. De acordo com a idade, é dado o estudo filosófico, naturalmente. É a forma de desenvolver uma visão crítica para evitar governos ruins, porque nós temos o poder do voto.
E o voto tem que ser consciente, com amplitude de consciência. Para ter a capacidade de não ser enganado pelas palavras falsas e hipócritas de alguns políticos. E condutas não exemplares, que devem ser levadas em consideração quando nós vamos votar em relação a certos políticos. Portanto, a importância da filosofia é muito grande. Eu amo a filosofia, estudo faz tempo, confesso. Portanto, a filosofia permite a ampliação da consciência, como disse, humana. O verdadeiro filósofo, ele vive o que ele fala. Esse é o verdadeiro filósofo. O verdadeiro filósofo vive o que ele fala. Porque em sala de aula não é só dar a história da filosofia, é ensinar a pensar, a ter visão crítica e fazer estudos comparativos também entre os filósofos. É muito importante isso. Então, filosofar é uma forma de viver, por que não? Filosofar é uma forma de viver. Repetindo, o verdadeiro filósofo vive o que defende a todo instante. Isso é muito importante. A sociedade mundial que nós temos vive nas sombras procurando o quê? Procurando luz. Porque o mundo está meio perdido. Na política ninguém se entende. Na economia não se resolve totalmente a sociedade, os problemas da sociedade. A ética não é aplicada em muitos países completamente. No mundo, não é só no Brasil. O ser humano não valoriza os princípios e a ética, não são todos que valorizam, muitos não valorizam, não praticam a conduta exemplar na sua própria vida, então não vai conseguir praticar na profissão, não vai mesmo. Tudo começa na vida pessoal, do aforismo do grego antigo, conhece-te a ti mesmo. Tudo começa do pessoal, tudo. Você tem respeito com você sozinha ou só na sua casa. Você se respeita, aí você vai respeitar o outro. Você tem boas maneiras com você mesmo, você mesma, você terá com o outro. Tudo começa com nós mesmos. Então, quem não pratica a conduta exemplar na sua vida pessoal, não conseguirá fazer um governo, se for político, adequado. Porque não pratica na sua própria vida. Uma coisa está em algo, a vida pessoal está relacionada à vida coletiva também. Esse é um outro aspecto para uma outra análise mais profunda, que eu não vou entrar do aspecto do individual e do coletivo na prática da ética. Mas, enfim, devemos viver a vida real por meio da boa conduta. Isso é muito importante, cultivar a boa conduta na vida pessoal para cultivar na profissão também. É uma extensão da outra. É muito importante. Não adianta falar em princípios e ética e política e sua vida pessoal não ser uma conduta exemplar. Você vai vacilar, não terá força a tua palavra e você, quem pratica essa falsa conduta, diz uma coisa e pratica outra, vai falhar com certeza na profissão, na sociedade, com os amigos, mas com certeza absoluta. Se a gente quer praticar o que a gente fala em termos de ética e princípios, nós temos que ter na nossa vida pessoal conduta exemplar. Não é ser perfeito, perfeito é Deus. Nós estamos em evolução, mas é ter uma predisposição para o bem, para a conduta exemplar. É uma predisposição, acima de tudo. Portanto, a função de todo filósofo é o quê? Cuidar da alma. Olha que coisa maravilhosa, cuidar da alma. Nós precisamos, nas escolas, no fundamental e médio, ensino fundamental e médio nas universidades, cuidar da alma. Para sermos seres humanos melhores, para um mundo bem melhor. E que saberemos voltar com consciência. E não vamos acreditar mais nas palavras pelas palavras, mas num conjunto de fatores para poder voltar realmente. Então o filósofo vive o que acredita, o verdadeiro filósofo, e transmite o caminho da verdade para todos. Precisamos sair da zona de conforto, sem dúvida, e pensar e sentir a realidade tal qual ela é. Ela é difícil? É muito difícil, porque tem muita hipocrisia? Tem muita hipocrisia, e muita palavra, e não conduta exemplar na vida pessoal.
Uma coisa está relacionada à outra. A vida profissional está relacionada com a vida pessoal. É muito importante isso. Somente encontraremos a verdade para solucionar os problemas da humanidade, na minha opinião, por meio da razão, por consequência, por intermédio do sentir, teremos um encontro com a essência da vida. Bom, vou explicar isso que eu acabei de falar. É importante para encontrarmos a verdade e as verdades para solucionar os problemas sérios da humanidade. A gente está em consonância com uma força maior que existe, independente da nossa crença, e que nós cultivemos a conduta exemplar na nossa vida pessoal para podermos, na profissão, nas nossas funções, no trabalho, para nós exercermos os princípios e a ética. Então é importante, isso formará uma sociedade mais forte, mais consciente, unida para um mundo melhor. Então, uma união de pessoas conscientes, com amplitude de consciência, com conhecimento filosófico, não é história da filosofia só, que é importante, mas não é só, é saber pensar, ter aprendido a ter visão crítica. Nós unidos faremos um mundo melhor. Quanto mais melhor, falando assim, né? Quanto mais melhor. Então, eu estou encerrando aqui meu discurso sobre a importância da filosofia, e o título do texto é: A filosofia pode transformar a sua vida. Como eu falei, a filosofia desenvolve, portanto, uma nova forma de pensar. Surge, ao estudar filosofia profundamente, uma nova forma de pensar, com simplicidade. Os grandes filósofos, os grandes professores de filosofia sabem conduzir o rebanho, sabem conduzir seus alunos, com certeza. Precisa ser bom naquilo que faz. Bom, filosofar é penetrar no âmago do ser maior que nos habita desde a origem. Isso é um aspecto filosófico muito profundo, falar da origem. Eu só falei aqui agora, mas eu teria que explicar num outro vídeo esse aspecto filosófico da origem do ser humano, né, da espécie. Então, é uma conclusão que eu cheguei estudando, que outros já chegaram também, que é: filosofar é penetrar no âmago, na profundidade, na alma do ser maior que nos habita desde a origem. Isso é muito forte. Mas é encontrar o ser maior, um ser de qualidades, vamos dizer assim, um ser que tem virtudes. Portanto, o que devemos fazer para sermos cidadãos mais conscientes? Vamos filosofar. Vamos filosofar. Eu termino com o pensamento de: não basta, entre aspas, perdoe-me, não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la, fecha aspas. Quem disse isso foi Marco Túlio Cícero, que viveu de 107 a.C. a 43 a.C. Filósofo, escritor, advogado e político romano, Marco Túlio Cícero. Portanto, nós temos que praticar a filosofia no cotidiano. Isso é muito importante, a prática da filosofia, do pensar, do desenvolvimento da visão crítica. Evitaremos, com certeza, governos ruins. Com certeza absoluta. Muito obrigada pela atenção. Eu agradeço muito. Namastê.